Amém, meus queridos. Quando uma palavra muda tudo. Irmãos, pensem em algo comigo. Nós temos momentos na nossa vida que uma palavra muda tudo. Já pensou, um médico chega para você e vai te dar um diagnóstico? Chega e fala assim: olha, depois de tanto tempo de tratamento, você está curado. Você está curada. Já pensou, amados? Que palavra maravilhosa da gente ouvir. Eu digo que a melhor dinheiro que você gasta com o médico é você chegar no médico e falar assim: você não tem nada. Daí você pode chegar também a uma outra palavra. Você está num tribunal de justiça, podendo ter a sua vida indo para uma prisão, ou recebendo alguma punição, e o juiz pega e fala assim: olha, foi decidido, você é inocente. Vá para a sua casa. Uma palavra que muda tudo. Uma palavra no casamento pode mudar tudo. Uma palavra no casamento. Obrigado, amor. Uma palavra pode trazer uma restauração num casamento que sofreu por anos. Eu te perdoo. Agora imagine quando essa palavra ela vem de Deus. Porque Deus, Ele não só fala. Quando Deus fala, Ele transforma realidades. Ele cria novas realidades a partir do que Ele fala. E a Bíblia é a história de pessoas cuja vida Deus mudou quando Ele liberou uma palavra sobre essas pessoas. Abraão, ele recebeu uma palavra e se tornou pai de nações. Moisés recebeu uma palavra e libertou o povo inteiro do Egito. Maria recebeu uma palavra e gerou o Salvador do mundo. E hoje nós precisamos entender, que uma palavra de Deus pode mudar completamente a sua história. O texto que a gente vai ler é Hebreus 11:3. Diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. Gente, vocês conseguem entender a profundidade desse texto? Quer dizer assim, que Deus deu uma palavra e todas as estrelas, os planetas, as galáxias, esse planeta que a gente vive, as pessoas, tudo se tornou real pelo poder da palavra de Deus. Faça-se. Começa a existir. Tudo começou com uma palavra de Deus. Faça-se a luz. E imediatamente a luz apareceu. Começa a pensar nisso, gente. A gente vai lá e estuda um pouquinho. Eu não sou bom nisso, não. A Giovana está estudando pra caramba essas coisas, mas imagina o que é necessário para que aquilo que é invisível torne-se visível, aquilo que não é matéria torne-se matéria. Quantas leis da física são necessárias para isso? Quantas leis da química são necessárias?
quantas leis da biologia são necessárias e entraram em ação porque Deus foi lá e falou uma palavra. E foi assim quando Deus formou o universo. Eu estava vendo outro dia um vídeo, o que ia acontecer com os átomos quando Jesus pegou e transformou vamos chamar um negócio, 6 potes, né? De água em vinho. Será que é fácil? Nem se você jogar uva lá vai virar vinho. Mas Jesus olhou lá e pegou e falou assim: vai virar vinho. Imagina o que não aconteceu nos átomos daquilo lá. Imagina quando Jesus vai lá e pega, cospe, coloca um pouquinho de barro e pega e passa no olho do cego. Imagina que ele está pegando algum elemento que estava faltando, eu não sei, né? Claro, não vou saber. Mas ele olha e falou: está faltando isso aqui no olho desse rapaz, eu vou passar. Imaginem isso, amados. Imagine como Deus consegue formar o homem do pó da terra. E simplesmente um boneco de barro a gente faz com umbigo, sem umbigo, não sei, né? Cadê? Eu estava discutindo isso essa semana, mas soprar e aquilo lá se tornar vivo. Quem pode fazer isso? E isso significa, amados, algo muito poderoso. Você é um milagre. Você é um milagre de Deus. Às vezes a gente olha para nós mesmos e nós pensamos assim: eu sou tão pequeno, eu não tenho importância nenhuma, não sou nada, eu não tenho capacidade. Mas Deus diz na sua palavra que o ser humano é o topo da criação. De tudo que Deus criou, nós somos o topo. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem de Deus, nós fomos chamados para governar essa terra e principalmente nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus. Pastor, então eu sou muito grande. Não. Sabe por que você é grande, amados? Porque seu Pai é muito grande. Você não é apenas uma pessoa comum. Você é igreja. Você é noiva de Cristo. Guerreiro do Senhor. E eu não sei, mas talvez você esteja numa batalha hoje. Talvez sejam problemas familiares, talvez sejam problemas financeiros, talvez sejam problemas emocionais. Só que Deus já declarou uma palavra sobre você. A vitória já está preparada. A porta já foi aberta, amados. Agora cabe você fazer o quê? Passa pela porta. Atravessa essa porta. Como que eu faço, pastor? Pela fé. Creia. Quando Davi vai lá e enfrenta Golias, todos olhavam e viam um gigante. Só que Davi lembrava o quê? Da palavra de Deus. Ele sabia que Deus estava com Israel. E aquela palavra foi maior que o gigante. Todo mundo olhava para o gigante e falava assim: meu Deus, ele é muito grande. Davi olhava para o gigante e falava assim: ele é muito grande, não tem como eu errar. Você precisa, amados, aprender isso. Olha além das crises. Porque você é templo do Espírito Santo. E Deus quer usar você para transformar a sua vida. Deus quer usar você para transformar a sua família. E quer usar você para transformar a sua cidade. E quem sabe até uma geração inteira do Brasil. Agora a pergunta importante que a gente precisa fazer para nós mesmos essa noite: quais palavras de Deus você tem guardado? Quais palavras?
Vamos ver se a gente guardou algumas palavras de Deus. Quem você é? Todo da criação. O que Deus quer que você faça? Domine a terra, leve o reino de Deus, seja sal e luz. Atravessa essa porta pela fé, amados. Atravessa as portas que Deus está abrindo através da sua palavra. Mas pastor, o que é fé? Porque hoje em dia a gente fala assim, eu tenho muita fé. Mas existe algo que é chamado fé na fé. É quando alguém diz, eu tenho fé. Aí você pergunta, fé no quê? Não sei. Fé verdadeira é fé na palavra de Deus. Deus falou, vai acontecer. Eu já disse para vocês, amados, que eu amo os salmos. A vez eu estou cansado de ouvir isso, mas eu vou falar de novo, que todo pastor é repetitivo. E os salmos me ajudaram na minha vida. Eu tive síndrome do pânico no meu serviço em 2017, 2016. E eu chegava no meu serviço, passava mal, pedia para ligar para minha esposa ia me buscar, levava eu para o hospital, chegava lá na pressão, 12/8. Não, mas eu estou tendo um ataque cardíaco, eletro. Não, não está tendo nada. Vai para casa. Amados, eu briguei com muita enfermeira, eu perdoei as enfermeiras. Falava, esse equipamento está errado, tem alguma coisa. Até que um dia Deus preparou. Aconteceu e tinha um médico lá, nunca mais vi esse médico, ele estava substituindo o médico normal da cidade, uma cidadezinha pequenininha. E esse médico, olha que maravilha, era batista, né? Onde já se viu médico batista? Estranho, né, esse povo? E ele pega e fala assim, você não tem nada. Está tudo aqui. Mas como assim, Senhor? Eu vou te dar o remédio. Começa a decorar teus salmos. E a hora que vier essa crise, você vai para o cantinho e começa a lembrar e balbuciar esses salmos. Não precisa gritar, não precisa falar, mas abre a tua boca. Sabe por que a gente abre a boca, né, para falar, né? Porque o nosso pensamento Deus ouve, mas o nosso pensamento o diabo não ouve, não. Mas se você fala baixinho, ele ouve. Então, às vezes, para repreender, a gente tem que falar baixinho. Precisa gritar, sai. Fala assim, o Senhor é teu pastor, nada me faltará, me faz andar em verdes pastos, guia-me nas veredas. Eu ficava assim, e o povo falava assim, gente, o Luiz ficou louco, ele está num cantinho assim, ó, faz 5 minutos. Eles não viam que na verdade, é difícil de seguir, né, filho? Que na verdade eu estava, era olhando a palavra de Deus e sendo curado por isso. Mas nunca mais ouve, de vez em quando aqui prega umas peças para a gente, mas eu já sei a resposta. Eu já sei o que eu preciso. É a palavra de Deus na minha vida. Eu não sei falar assim, eu não leio o salmo, não, eu oro o salmo. Ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, que o Senhor está comigo. Eu não falo que os outros não, é comigo. E a gente precisa ver isso, amados. Fé verdadeira é fé na palavra de Deus. Quando Deus fala algo para você, a gente precisa crer. Quando Deus fala assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e eu, não é tu não, e eu não serei atingido. Acabou.
Eu queria mostrar a história de uma mulher que acreditou numa palavra. O nome dela era Ana. Ana está lá em 1 Samuel, diz assim: não julgueis a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Lembra da história? Ana estava no templo orando. Algumas pessoas dizem 18 anos orando, pedindo um filho para Deus. E ela estava lá balbuciando, chega um profeta e fala assim: ih, filho, uma hora dessa você está bêbada já? Está aí falando igual falava comigo, né? Olha, o tal do pastor está meio doido, está falando ali no cantinho. Mas não, estava orando. E aqui mostra que ela estava profundamente angustiada. Ela queria um filho, mas ela era estéril. E durante anos ela chorou para Deus. Imagine essa dor, gente, 18 anos chorando, pedindo filho. Imagine outras pessoas tendo filhos enquanto você espera. Aí o sacerdote Eli pega para ela e fala assim: vai em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. E olha só que algo impressionante, amados. A Bíblia diz: seu rosto já não estava abatido. Ela saiu grávida do templo? Não. Nada tinha mudado externamente. Mas uma palavra mudou tudo dentro dela. Ela disse: vai acontecer. Eu recebi uma promessa de Deus. Quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, o milagre já começa a acontecer dentro de você. E a paz vem antes do milagre. A confiança vem antes da resposta. Olha o que Jesus fala: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. E existe aqui um segredo espiritual, amados. A palavra precisa permanecer em nós. Não basta só ouvir. Ela precisa permanecer, é preciso guardar, é preciso meditar, é preciso viver a palavra de Deus. Então o que a gente vai fazer com a palavra de Deus? Em primeiro lugar, guarde as palavras de Deus. Ana guardou a palavra que ele falou. Às vezes a gente ouve uma palavra de Deus na nossa vida, a gente ignora. Ela não ignorou, ela recebeu no coração. O Salmo 119, 11, a gente vai ver. Tá bom, vamos ver a próxima. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus significa proteger a semente. Proteja a semente, amados. A semente é aquilo que vai dar fruto. A palavra de Deus é uma sementinha que você tem que plantar no teu coração. Sabe o que a gente faz? A gente é um bando de desesperado. A gente olha para a semente e fala assim: eu vou comer a semente. Não adianta nada, não mata nem a fome. Maria, mãe de Jesus, fazia isso. A Bíblia diz que ela guardava todas aquelas coisas no coração. Então guarda a palavra, amados, anotando, meditando, lembrando delas durante o dia. Eu não esqueço nunca mais desse médico. Não esqueço, a hora que eu começo, meu coração começa assim a dar umas palpitações assim, eu começo a achar que, ó meu Deus, será que eu estou morrendo ou não estou morrendo? Estou morrendo ou não estou morrendo? Minha primeira palavra é: se eu morrer, eu vou para o céu. Não estou preocupado com isso. Espera aí, né?
Senhor, derrama graça sobre esse pecador. Segunda coisa, ore a palavra de Deus. Chegue a ti minha súplica, chegue a ti a minha súplica, livra-me conforme a tua promessa. Orar a palavra de Deus é você falar assim: Senhor, o Senhor prometeu, Senhor. O Senhor disse para mim que isso ia acontecer. Então, se a Bíblia fala assim, o Senhor é meu pastor, você pode orar: Senhor, eu confio que o Senhor vai cuidar de mim. Salmo 119, 89 diz: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. O mundo muda, amados, a economia muda, os governos mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então vai lá, amados, e muda a sua fala também. Tenha a sua fala com foco na palavra. Às vezes você chega para o crente e pergunta para ele: como que está a sua vida? E um dia eu cheguei para minha irmã e falei assim: irmã, não é aqui não, tá? Não é nem aqui na Baixada, é lá naquele. Fala assim: não, minha irmã, tudo que eu falo, você fala que não está bem, que não responde. Ouça a palavra de Deus, fala, creia que vai melhorar, creia que as coisas vão dar certo. Aí no próximo culto eu cheguei nela: minha irmã, como que você está? Tem que falar que está bem, né? Senão você vai ficar. Oh, meu Deus, muda o coração, meus irmãos. Muda o coração. A Bíblia diz assim: chegue à tua presença o meu clamor, Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Meus lábios transbordarão de louvor. Minha língua cantará a tua palavra. Eu vou dar testemunho do que o Senhor vai fazer. A fé precisa aparecer naquilo que a gente fala. Eu creio que vai acontecer. Lembra os 12 espiões que voltaram da terra prometida? 10 falaram com medo. Só 2 falaram fé: Josué e Caleb. Deus está conosco e vai nos dar aquela terra. Quem que entrou na terra prometida? Só os 2. Então troque palavras de derrota por palavras de fé. Mude as suas prioridades, amados. Mude as suas prioridades com a palavra em mente. Eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Preciso confessar para vocês, amados, ontem estava um bom dia para mim. Aconteceram várias coisas essa semana. Não aqui, graças a Deus, a igreja está uma bênção, a minha família dentro da minha casa está uma bênção, mas a minha família lá no interior aconteceram algumas tempestades no meio do caminho. Isso me deixou bem chateado. Na verdade eu não fiquei bravo, mas eu fiquei muito triste mesmo. Sabe o que eu fui fazer? Fui orar. Os outros perguntaram assim: o que o pastor não está saindo? Meu João Pedro chegou, ficou o dia inteiro lá e eu não saí do quarto. Estava orando, dormi também. O Senhor é tão bom que faz a gente dormir orando. Senhor, vou comer só de noite, não quero comer, eu quero orar, quero ficar perto do Senhor, não quero fazer mais nada essa noite, esse dia. Sabe? Fique acordado nas vigílias. Já contei essa história aqui também, gente. Uma esposa querendo que o seu marido fosse transformado, e o marido querendo deixar a casa, querendo ir embora, e a gente ficando lá até 3 horas da manhã, cansado. Chega uma hora lá que ele pega e fala assim: bom, já é 3 horas da manhã, já não tem como eu sair, vou dormir hoje, amanhã cedo eu estou indo embora dessa casa. E a gente vive, bateu a mão e foi para dentro. E a gente virou para essa irmã e falamos assim: minha irmã,
Essa é a tua noite de oração. Essa é a tua noite de vigília. Você precisa passar essa noite orando pelo teu casamento. Você quer salvar teu casamento? Quero, pastor. Então passa orando, minha irmã. Gente, eu juro, a cidade não tinha 10 mil habitantes. O Rio Branco é grande perto da cidade. A gente pegou o nosso carro e saiu dava uns 5 quarteirões. Na hora que a gente chegou em casa, uma notificação do Facebook, ela estava jogando aquele joguinho de Namasteste, sabe? Aquele que dá vírus, viu, gente? Dá vírus, vou falar para vocês, aqueles que transformam põe roupas bonitas em vocês, dá vírus de computador, tá? Será que ela está orando? Quem recebe uma palavra, mas precisa reorganizar a sua vida. Eu recebi uma palavra de Deus, a minha vida inteira vai ser reorganizada de acordo com essa palavra. Então, receba uma palavra de Deus, priorize seu tempo com Deus, sua leitura bíblica, sua oração. E prepare-se para o cumprimento da palavra. Espera chegar. A fé verdadeira se prepara para o milagre. Eu recebi a palavra, o milagre vai chegar. Noé construiu a arca antes da chuva. Ele se preparou para algo que não existia. Seja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. E Eucana teve relações com sua mulher Ana. E o Senhor se lembrou dela. Ela estava grávida da palavra. E logo depois ficou grávida do milagre. E Ana engravidou. Ana deu à luz a Samuel. E é engraçado, né? O que Ana estava pedindo? Um filho. Um menino para ela. O que Deus fez? Trouxe para ela Samuel, profeta, juiz de Israel, líder espiritual. Deus dá muito mais do que a gente possa imaginar. Existe um princípio espiritual para nós, amados. As promessas de Deus são geradas, igualzinho uma gravidez. Elas precisam de foco, precisa de oração, precisa de prioridade, precisa de palavras corretas, precisa de trabalho, precisa de expectativa. Um casal que engravida, a vida deles é aquilo lá. Meu pastor falava muito isso. Falava assim, casadinho de novo e mulher grávida, não precisa ficar exigindo ela nas coisas da igreja, muita coisa não, porque a prioridade deles nesse momento é outra. E é uma verdade. Eu falava assim, não pastor, tem primeiro reino de... Não, ela vai crescendo na tua barriga o tempo inteiro. Quero terminar a pergunta final. Como que você vai viver essa única vida que Deus te deu? Muitos têm vivido segundo seus recursos financeiros, segundo a opinião da sociedade, segundo a política, segundo a cultura, mas um cristão vive segundo a palavra de Deus. A gente precisa entender, amados, que não é só isso que a gente está olhando aqui que acontece no mundo, não. Existe uma batalha espiritual muito grande sendo travada em nossas vidas. Jesus disse que nós teremos aflições e o inimigo constantemente tenta nos implantar o medo, plantar dúvida, deformar a nossa identidade, trazer um espírito de escassez para a nossa vida e principalmente paralisar a nossa fé, às vezes dentro da igreja. E quem que eu posso confiar então, pastor? Nos momentos difíceis nós precisamos lembrar
A nossa confiança está em Cristo. Ele é nosso apoio, Ele é nosso descanso, Ele é o nosso renovo. Assim Ana engravidou, devido tempo, deu à luz um filho, deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. A carta de Romanos nos explica o caminho da salvação. Olha só, é a palavra da fé que aceita que Deus trabalha e acerte as coisas para nós. Essa é a tradução à mensagem. Eu peguei essa tradução porque eu gostei muito do jeito que ela fala. Essa é a essência da nossa pregação. Diga a Deus as palavras de boas-vindas. Jesus é o meu Senhor. Receba do corpo e alma a obra de Deus. O seu agir em nós, como no ato de ressuscitar Jesus. É isso. Você não está fazendo nada. Está simplesmente pedindo ajuda a Deus e confiando nele para que ele faça. Salvação é isso. Com todo o seu ser, você aceita o agir de Deus para consertar a situação e poder dizer em alto e bom som: Deus acertou tudo entre mim e ele. Não é esforço humano, amados. É fé naquilo que Deus fez. Quando nós declaramos Jesus é o Senhor, nós confiamos que Ele já resolveu tudo na cruz. E Paulo termina com uma das declarações mais poderosas da Bíblia: estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Nada, amados, nem morte, nem vida, nem demônios, nem futuro, nem presente, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Quero terminar, agora sim. Fala igual o pastor Luciano Subirá, né? Os irmãos podem se levantar, por favor, para dar a impressão que a gente está terminando? Pode se levantar, por favor. Talvez hoje, amados, Deus tenha liberado uma palavra para você. Faça essas 5 coisas, amados. Guarde a palavra, olhe a palavra, fale a palavra, priorize a palavra e prepare-se para o cumprimento. Quando Deus fala, milagres começam a acontecer. Porque uma palavra de Deus pode mudar. Amém? Quem crê nisso, amados, esteja conversando com Deus nesse momento. Vamos orar juntos. Vamos falar com Ele. Eu tenho certeza que Deus já declarou palavras sobre a tua vida. Lembre-se delas nesse momento. Peça que o Espírito Santo faça você se lembrar das palavras que foram proferidas de Deus para a sua vida, as promessas que Ele prometeu e vai cumprir na tua vida. Não se esqueça delas. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor esteja conosco, Pai. Que as palavras liberadas sobre nossa vida, Senhor, não sejam esquecidas na nossa mente e no nosso coração, porque do Senhor elas não são esquecidas. Do Senhor elas claramente acontecerão, claramente vão se tornar realidade, Senhor, porque o Senhor não mente, o Senhor não muda, o Senhor não troca de opinião, Senhor. Aquilo que o Senhor faz vira realidade. O Senhor fez o invisível virar visível com o poder da Tua palavra. Quanto mais na nossa vida,
Senhor, nos abençoa, Senhor, para que nós possamos dominar sobre a terra, espalhar Teu reino, ser diferente, sal e luz, poder contar testemunho, Senhor, através da Tua palavra, daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai. Que a gente possa sair daqui, Senhor, enviado pelo Senhor, como guerreiros do Senhor, nesse mundo de trevas, levando luz para onde a gente estiver. Seja lá, a hora que a gente chegar agora, para os nossos familiares que não vieram à igreja, Senhor. Seja amanhã no nosso dia de serviço, porque no domingo é muito bom louvar o Senhor, mas na segunda-feira as coisas ficam difíceis, Pai. Nos dá força, Senhor. Nos apoia, Senhor. Faz a gente lembrar a Tua palavra. Faz a gente orar a Tua palavra, Senhor. Que a gente possa guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Que as pessoas possam olhar para nós e falar assim: ali tem um povo diferente. Ali, Senhor, tem um povo da Tua palavra. Que o Senhor possa nos usar, Pai. Que o Senhor possa fazer, Senhor, que as palavras que foram ditas sobre nós se tornem realidade, Senhor, no Teu tempo. Porque o Senhor faz melhor e mais rápido todas as coisas, Pai. Nós cremos que tudo que o Senhor faz é perfeito. E para a honra do Teu nome, Senhor, nós pedimos: faz um milagre em nós, Pai. No nome de Jesus, nos envia, nos abençoa essa semana, Senhor. Não deixa faltar nada na nossa vida, Senhor. Nos dá saúde, Senhor. Nos dá força, Senhor. Nos dá provisão diária, Senhor. Nos dá sabedoria que só pode vir do Senhor, Pai. Senhor, guarda nossos lábios, guarda nossa boca, guarda nosso coração, Senhor, para que a gente seja exemplo da Tua palavra. No nome de Jesus nós pedimos isso. Amém. Amém, meus queridos. Amados, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Que o Senhor fortaleça a sua fé, que o Senhor fortaleça o seu coração, que você saia lembrando nesse lugar que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Que mesmo diante das dificuldades você permaneça firme, sem vacilar, confiando que o Senhor está conduzindo a tua vida. E 2 Coríntios 1:20 diz assim: pois quantas forem as promessas do Senhor, nele está o sim. Que o Senhor confirme em seu coração a certeza de que as promessas de Deus têm um sim e não um não. Um sim em Cristo. Que a sua vida seja renovada, a sua fé seja renovada, que a sua esperança seja fortalecida, que o Senhor possa abrir caminhos, renovar suas forças, sustentar sua vida. Vão em paz, crendo no cumprimento das promessas de Deus. Que você caminhe essa semana confiando que aquilo que Deus falou, Ele é poderoso para cumprir. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vão em paz e permaneçam firmes na promessa do Senhor. Amém. Deus abençoe cada um.